A paz do Senhor Jesus, que bom poder contar com você em mais um momento de meditação e reflexão na palavra de Deus. Nós estamos conversando um pouco sobre as orações da Bíblia e estamos falando sobre a oração que glorifica a Deus. Falamos num primeiro momento sobre a oração de Ezequias. Eu quero dar sequência à reflexão que nós estamos tendo sobre a oração de Ezequias. Esta oração está descrita no segundo livro dos Reis, capítulo de número 19, e eu gostaria de hoje estar lendo os versículos 14, 15, 16, e depois nós vamos dar um salto para o versículo de número 19, e aí nós vamos posteriormente ler alguns outros versículos, ok? Vamos então observar a leitura do texto sagrado que diz assim: recebendo Ezequias a carta das mãos dos mensageiros e levando-a, subiu à casa do Senhor e a estendeu perante o Senhor. Orou Ezequias perante o Senhor: ó Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Versículo 16: inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, ou que Senaqueribe enviou para afrontar o Deus vivo. Bom, vamos ficar por aqui. Quero lembrar você que num primeiro momento nós falamos que as orações que glorificam a Deus são orações que nascem ou que surgem em situações difíceis, em situações insolúveis, em situações onde há crises que, humanamente falando, não se há uma solução dentro da perspectiva do ser humano. Contudo, quando nós dirigimos as nossas palavras ao Senhor nosso Deus, mesmo quando estamos com uma causa impossível, numa situação que aos nossos olhos é difícil de se resolver, o nosso Deus dos céus tem prazer em atender e ouvir o nosso clamor. É como citei na mensagem anterior, Salmo de número 50, o verso 15, o poeta diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Então veja que é o próprio Deus falando por intermédio desta poesia bíblica, que mesmo no dia da angústia nós temos a oportunidade de estarmos invocando, chamando, clamando pelo nome do Senhor, e o texto sagrado diz que Ele nos ouvirá. Olha só que interessante o que a Bíblia nos diz a respeito desta oração de Ezequias na linguagem do segundo livro das Crônicas. Olha só que interessante, capítulo 32 do segundo livro das Crônicas, a partir do versículo 18 até o versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: então clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para atemorizar e os perturbar, a fim de tomar a cidade. Aqui o texto está falando dos mensageiros de Senaqueribe, daqueles que trabalhavam para ele. Principalmente aqui nós temos a fala de um dos seus capitães, que está procurando atemorizar e também perturbar os moradores de Jerusalém, especialmente o rei Ezequias. Agora, olha o versículo de número 19, como eles estavam afrontando tanto o rei Ezequias quanto o Deus do rei Ezequias. Veja o que diz o versículo 19. Falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos das outras terras, obras das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, olha que coisa linda, perceba
o efeito da unidade em prol de uma busca num propósito da solução e da intervenção divina em prol de uma causa impossível. Veja que o texto diz que Ezequias e o profeta Isaías oraram por esta causa, colocaram diante de Deus esta situação difícil. Por esta causa, diz o texto, eles clamaram ao céu. E hoje eu quero mostrar para você que a oração que glorifica a Deus, além de ser uma oração que nasce em dias difíceis, ela também é uma oração que traz a resposta de Deus a favor do seu povo. Então eu gostaria hoje de estar pontuando a você que a oração que glorifica a Deus, ela traz resposta por uma grande intervenção divina. Bendito seja o nome do Senhor. Bom, vamos observar rapidamente aquilo que nós lemos no segundo livro dos Reis, capítulo de número 19, veja que, num primeiro momento, eu já falei que o rei Ezequias colocou Deus nesta oração que trouxe posteriormente exaltação ao nome do Senhor. E aí eu me baseei na primeira ministração sobre o Salmo de número 46, que o contexto fala exatamente da presença de Deus como refúgio, como fortaleza, como socorro. Nós mostramos que Deus está no meio da sua cidade, não permitindo que a sua cidade, que é uma representação do seu povo, seja abalada. E nós mostramos o que Deus é capaz de fazer quando Ele é invocado e quando Ele está no meio trabalhando a favor do seu povo. Ele coloca limite às guerras, fazendo cessar as guerras até os fins da terra, como diz o Salmo 46, verso de número 9. E aí nós pontuamos a importância de nós estarmos trazendo tranquilidade, quietude ao nosso coração, porque o próprio Deus declarou: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, pois serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. Então eu me baseei no capítulo 19, versículo 14 do segundo livro dos Reis, e agora eu gostaria de pontuar rapidamente o que nós podemos aprender a partir do versículo número 15. Veja que em 2 Reis, capítulo 19, o versículo de número 15, nós temos então a oração do rei Ezequias sendo direcionada ao Deus de Israel. Veja que ele vai reconhecer o Deus de Israel como o Senhor, que ele domina todos os reinos da terra, e veja que ele também apresenta Deus como Criador de todas as coisas no universo. Então, veja que a oração foi dirigida ao Deus de Israel, a oração também teve por reconhecimento de Deus como Rei e também como Criador, e veja que o versículo de número 15 ainda nos apresenta Deus como único e verdadeiro Deus. Preste atenção, gostaria de trazer uma aplicação bem rápida, bem sucinta acerca desta palavra. Veja que o texto esta oração está sendo direcionada ao Deus de Israel. A verdade é, Deus, Ele é o Deus de todos os povos, Ele é o Deus de todas as nações. Contudo, nós sabemos que à luz da Bíblia, de uma forma pessoal, de uma forma exclusiva, Deus é Deus do seu povo escolhido. A Bíblia diz no Salmo 4, verso 3, que Deus separa para si, Ele traz para junto de si aquele que lhe é querido. O segundo livro das Crônicas fala do povo escolhido de Deus, que quando estiver passando por crises, adversidades, situações amedrontadoras, se o povo que se chama pelo meu nome, disse o Senhor,
Se este povo se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja que Deus tem um povo escolhido, por isso que o Salmo 100, verso de número 3, a Bíblia diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Aí alguém pode estar dizendo: mas pastor, isso é uma referência exclusiva a Israel. Concordo com você. O Antigo Testamento fala com exclusividade especialmente para a nação de Israel. Mas a nação de Israel simboliza e tipifica a igreja do Senhor, que estaria sendo formada a partir das páginas do Novo Testamento, quando Cristo se manifestou a esta terra para estabelecer e instituir a sua igreja. E Paulo disse que hoje nós somos o Israel de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 16. Por isso que em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, a Bíblia fala acerca da igreja dizendo: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as grandezas, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não éramos povos, mas agora somos povo de Deus, diz o versículo 10 deste capítulo e epístola que acabamos de referir, que Pedro escreveu. Então veja que a igreja hoje, ela é considerada a herança de Deus, a habitação de Deus, o rebanho de Deus, a noiva do Cordeiro, o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus. Por isso que Isaías 43, verso 7, olha que coisa interessante, é uma palavra profética, referindo-se também à igreja, ao povo de Deus: a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Veja que o texto sagrado está garantindo que nós fomos criados para glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Então veja que este Deus que nós estamos invocando o seu nome, orando ao seu nome, ele é um Deus que é considerado na Bíblia como um Deus vivo, um Deus ativo, até porque em Deuteronômio capítulo 5, versículo 26, a Bíblia o chama de Deus vivente. Isto significa dizer que ele está sempre presente para defender as causas do seu povo e pelejar pelo seu povo. Olha o versículo de número 19, segundo Reis, capítulo de número 19, versículo 19. Olha só o pedido e o propósito específico da oração de Ezequias. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos do rei da Síria, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor Deus. Veja que nós temos aqui ele colocando inclusive o tempo que ele precisa do livramento. Ele diz: agora, eu estou com a necessidade imediata, eu estou com a necessidade urgente. Eu preciso que agora o Senhor intervenha a favor do seu povo. E eu creio que Deus tem livramento para nos dar hoje. Eu acredito que hoje, como diz Êxodo 14:13, vede o livramento que o Senhor vosso Deus os fará hoje. Eu quero usar e liberar esta palavra profética. Hoje Deus vai intervir ao seu favor, abrindo uma porta ao teu respeito, trazendo para você uma saída. Quero também usar aquele texto de 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 46, quando Davi declarou diante daquele tão grande desafio na sua história, quando o gigante Golias havia inclusive o ameaçado com os seus deuses, tentado ameaçar, porque nenhuma maldição de Golias prevaleceu contra a vida de Davi, porque Deus não permite
nada, nenhum mal, quando Deus não decide o inimigo ter nenhuma interferência na nossa vida, Deus não deixa e pronto, acabou. Quando Deus decide, às vezes Deus pode até permitir alguma situação, mas Ele também garante o livramento na hora certa. Mas na ocasião de Davi, Deus não permitiu que nenhuma palavra negativa de Golias contra Davi prevalecesse. Por isso que Davi disse: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e todo o povo verá que há Deus em Israel. Eu quero dizer para você que na história de Davi o nome do gigante era Golias. Na tua história pode ter outro nome, pode ser chamado de Covid, pode ser chamado de desemprego, pode ser chamado de depressão, pode ser chamado de estresse, pode ser chamado de crise conjugal. Eu não sei qual é o gigante da tua história, mas hoje este gigante vai cair por terra em nome e por amor de Jesus de Nazaré. Agora veja, ele clama pelo tempo do livramento, dizendo: é agora, Senhor. Como se estivesse dizendo: tem que ser para hoje, tem que ser agora mesmo, é de imediato. E ele reconhece que o autor do livramento só pode ser Deus. Por isso ele vai dizer: Senhor nosso Deus. E aí o propósito é para que todas as nações venham se render ao senhorio de Deus e reconhecer que o seu nome é poderoso, que só Ele é Deus diante de toda a terra. Então veja, uma oração que tem por objetivo de glorificar ao Senhor, o nosso Deus. Agora permita-me caminhar para uma reflexão sobre esta oração que glorifica a Deus, trazendo resposta com uma grande intervenção divina. Olha só o que vai dizer o texto sagrado a partir do versículo de número 20. Estou no segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: o que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu te ouvi. Segura aí, eu quero dizer para você que o que você está pedindo diante de Deus, diante dessas ameaças, diante dessas situações que estão te perturbando, Deus tem uma resposta para você. Deus está dizendo: olha, eu estou afirmando que eu vou conceder exatamente conforme você está clamando. Pelo livramento te darei o livramento, pela cura te darei a cura, pela porta de escape te abrirei uma porta de saída, e você vai sair desta situação de crise. Eu tenho resposta para a tua oração. É isto que o Senhor está nos dizendo agora. Veja que a partir do versículo de número 21, Deus vai garantir que Senaqueribe, o inimigo, todo o exército de Senaqueribe seria punido de um modo soberano da parte de Deus. Veja que Deus, olha só o que ele vai dizer no versículo 21. Esta é a palavra do Senhor que ele falou a respeito de Senaqueribe. A virgem, a filha de Sião, te despreza e te escarnece. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Sabe o que estava acontecendo? Senaqueribe, melhor dizendo, quase falei Nabucodonosor, né? Mas é Senaqueribe. Veja que o texto nos traz a ideia de que ele estava se posicionando como terror para Jerusalém. Ele estava ameaçando Jerusalém
como um estrupador ameaça uma moça virgem. Mas Deus, Ele está dizendo: eu vou intervir como um pai que protege a sua filha de alguém que quer agir com maldade, de alguém que quer agir com desrespeito, de alguém que quer agir com crueldade, com perversidade. Sabe o que Deus está dizendo? É que Ele vai assumir a tua guerra. Sabe o que Deus está dizendo? Ele vai agir para defender você. Sabe o que Deus está dizendo? É que Ele vai fazer com que esta situação que está te ameaçando, ela seja dominada pelo poder e a presença e a manifestação e a intervenção de Deus, como um pai protetor que vai trazer segurança para a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só o que Deus vai dizer no versículo 22: a quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel. Olha aqui para mim e preste atenção. Sabe que quando alguém afronta você, não está afrontando apenas você. Quando alguém afronta você, está afrontando Deus a quem você serve. E quando Deus se sente afrontado, eu quero dizer para você: ninguém que afronta Deus fica impune diante deste afrontamento. Deus está dizendo: provocou você, está provocando a mim. Bateu em você, está batendo em mim. Pelejou contra você, está pelejando contra mim. Então segura aí essa palavra profética. Deus vai pelejar por você. Deus vai te defender. Deus vai trazer socorro ao teu respeito. Olha só o versículo de número 25, que interessante. Não ouvistes já que há muito tempo determinei isto, já desde os dias remotos o tinha planejado, agora porém o executei, eu quis que tu reduzisses as cidades fortificadas e os montões de ruínas. Deus está falando aqui com o inimigo, Deus está falando aqui com Senaqueribe. Deus revelou aqui três verdades a Senaqueribe. Primeiro é que Deus havia planejado tudo o que estava sendo executado pelo próprio inimigo. Na realidade, Senaqueribe estava trabalhando para Deus. Na realidade, Senaqueribe, ele estava fazendo algo que Deus permitiu ele fazer para que o seu povo vivesse uma experiência maior com Deus, para que o povo de Deus até mesmo voltasse a buscar a Deus como eles precisavam estar buscando a Deus. Veja que Deus deixa muito claro para Senaqueribe que Deus conhece todas as suas ações e todas as suas emoções. Olha só que interessante o que Deus falou no versículo de número 27. Olha o que Deus disse: porém eu conheço o teu assentar, o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim. Veja que Deus está deixando claro que Ele conhece todas as ações do inimigo. Deus conhece, é Deus que está no controle de tudo. Então veja, Deus conhece o interior e o exterior de todos nós. Deus conhece a nossa entrada, a nossa saída. Deus conhece o nosso andar, o nosso deitar e o nosso levantar. Veja que Deus deixou claro que Ele estaria tratando a arrogância e o orgulho de Senaqueribe. Deus deixou claro, olha só o versículo de número 28, por causa do teu furor contra mim e por causa da tua revolta subiu até os meus ouvidos, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Sabe o que Deus está dizendo? Que Ele sabe muito bem tratar com soberbo, Ele sabe muito bem tratar com arrogante, e não dá para achar que a arrogância vai ser aceita e vai ser amenizada por Deus ou elogiada
elogiada pelo Senhor Deus. Não, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo e é por isso que ele vai matar o exército de Senaqueribe e posteriormente o próprio Senaqueribe vai morrer porque ele mexeu com quem não deveria de mexer, mexeu com a pessoa errada, e Deus disse: eu vou pelejar. Agora olha só que interessante o que Deus falou que vai acontecer com o seu povo. Olha só, segura aí, veja que uma oração que glorifica a Deus, ela não só pune o inimigo, mas ela também abençoa o povo de Deus. Veja que o Senhor disse que iria poupar Jerusalém e o Senhor falou que iria abençoar Jerusalém. Veja o versículo de número 29. Isto te será por sinal. Deixa eu dizer para você, Deus vai trazer um sinal para a tua vida. Deus vai trazer um sinal como resposta para o teu coração. Você vai ver o Senhor Deus trazendo um esclarecimento, mostrando, haverá uma demonstração do poder, da fidelidade, da grandeza de Deus na sua vida. E olha o que Deus disse: este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder, mas no terceiro ano semeai e cegai, plantai vinhas e comei seus frutos. Veja que Deus está dizendo que ele vai estar abençoando o seu povo, trazendo libertação de toda ameaça, de todo o cerco de Senaqueribe. Então olha aqui para mim, deixa eu profetizar, sabe toda essa situação que está te cercando, te ameaçando, te amedrontando, Deus está dizendo, para esse ano eu vou trazer libertação. É isso que Deus está falando, e o Senhor está dizendo, vai ter comida sim, você não vai perecer de fome, não vai morrer de sede, porque haverá comida, você vai comer nesse ano. Eu vou dar um escape nesse ano, eu vou dar uma saída neste ano. Mas veja que com um período de 3 anos o Senhor garantiu a restauração, vai ser completa, tudo vai voltar ao normal. E eu creio que Deus vai fazer isso ao nosso favor, eu creio que Deus vai pelejar ao nosso favor. Agora olha o versículo 30. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Sabe o que Deus está falando? Você permanece na minha presença, não permanece? Você continua na minha presença, não continua? Então eu vou trazer raízes para que você permaneça, para que você seja ainda mais arraigado, para que haja firmeza, para que haja garantia de estabilidade. Vou te dar raízes para baixo e fruto para cima, ou seja, te prepara para que na tua vida haja uma demonstração de frutificação. Te prepara, porque Deus, além de garantir estabilidade, firmezas, raízes profundas, Ele está dizendo, o fruto vai se manifestar, o produto da minha promessa vai ser revelado, eu vou demonstrar, vou trazer resultados, produtividade, glória a Deus, na sua vida e através da sua vida. Agora, olha só o que o texto sagrado vai nos dizer ainda a partir do versículo de número 30. Olha só que interessante, vamos lá para o versículo de número 32. Veja só, 32, portanto assim diz o Senhor ao rei da Assíria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará terraplenos contra ela. Sabe o que Deus está dizendo? Vou trazer proteção para o meu povo. O inimigo não vai entrar. O inimigo não vai ter nem seta dele entrando. Nenhuma flecha vai entrar. Deus está dizendo, eu vou fazer a segurança e a proteção do meu povo. Eu vou estar imunizando o meu
povo, glória a Deus. E eu creio nesta palavra, eu creio que Satanás não vai prevalecer, eu creio que o inimigo vai ser derrotado, vai ser extirpado, vai cair por terra, vai ser repreendido, vai ser reprovado, sim, para a honra e glória do nome do Senhor. Você pode ver que Deus vai fazer exatamente o que Ele prometeu aqui. Olha só o versículo 33. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Olha aqui para mim, por favor. Viu? Deus está dizendo que vai pelejar por você. Deus está dizendo que vai agir por você. Deus está dizendo que vai pleitear a tua guerra. Não é porque você é bom, não é porque eu sou bom, é porque Deus vai fazer isso pela sua própria fidelidade, pelo seu próprio caráter, pelo seu próprio e grande e mensurável amor, pela fidelidade que Ele tem na sua palavra. E Ele está dizendo, vai ser por amor a mim mesmo e por amor à aliança. O propósito, porque quando Ele diz assim, por amor a Davi, Ele está dizendo assim, ó, é por amor à aliança que eu fiz com o meu servo, é por amor à aliança que eu fiz com o meu povo. Sabe o que Deus está dizendo? É por causa da minha fidelidade que eu vou agir e vou cumprir aquilo que eu prometi. Olha o versículo 35. Naquela mesma noite, preste atenção, naquela mesma noite, lembra que Ezequias orou dizendo, Senhor, é para agora, Senhor, é para hoje, Senhor, o pedido é para uma resposta imediata. Nós estamos na sala de urgência, Senhor. O negócio é grave, a situação é difícil. E veja, Deus respondeu de imediato. Deus entrou naquela sala de urgência e disse, eu vou fazer uma operação tremenda, eu vou fazer algo sobrenatural. E o texto diz, naquela mesma noite. Quando? Naquela mesma noite. O que é que Deus fez? A Bíblia diz que o anjo do Senhor, quem é que Deus mandou? O anjo do Senhor. Veja que o texto vai dizer que o anjo do Senhor feriu no arraial dos assírios 185.000 deles. Veja que o anjo do Senhor, ele feriu 185.000 soldados do inimigo. Veja que o texto sagrado vai dizer que posteriormente até o próprio Senaqueribe foi morto pela mão poderosa do Senhor Jeová. Então descansa teu coração, aquieta a tua alma, porque Deus está dizendo, eu vou pelejar por você. Preste atenção para nós finalizarmos. Paulo disse que tudo que nós fizermos, 1 Coríntios capítulo de número 10, versículo de número 31, Paulo disse, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então veja bem, tudo que nós realizarmos aqui nesta terra, se quer comer, quer beber, o texto está dizendo, ou façais qualquer outra coisa, ou seja, inclusive orar. Ore para a glória de Deus. Eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus pela sua vida, porque estamos em dias de pandemia, onde muitas portas estão fechadas. A crise, de fato, ela é assustadora. Mas eu creio no poder da oração. E nós estamos procurando aprender a orar, primeiro orando e aprendendo a orar com exemplos de quem ora. E eu creio que Deus vai nos dar vitória. Eu creio que nós vamos prevalecer diante desta crise. Eu acredito que nós vamos ver o impossível se tornando possível. Eu acredito que Deus vai pelejar por nós. Veja que quando Isaías e Ezequias se uniram na oração, veja que o Senhor Deus dos altos céus ouviu,
usou a boca do profeta Isaías para dizer para Ezequias: acerca do que você me pediu, eu já te ouvi. Em nome do Senhor, eu espero e creio que eu estou com uma palavra profética na minha boca. E eu quero dizer para você, o que você está pedindo, Deus já tem resposta para a tua vida, e você vai ver a intervenção de Deus se manifestando ao teu favor. Oremos ao Senhor nosso Deus. Pai, eu quero te dar graças pela tua palavra, quero te louvar por este momento de meditação e reflexão nas Escrituras. Senhor, eu sei que existem muitas ameaças que estão nos afetando, nos perturbando, nos incomodando nesses dias em que nós estamos vivendo de crises, de calamidade, de pandemia, de distanciamento, de isolamento social. Existem muitas situações críticas, este Covid que está perturbando milhares de pessoas, deixando pessoas num estado crítico de saúde, deixando pessoas impossibilitadas de estar andando, de estar transitando, de estar se locomovendo de maneira normal. Existem pessoas que estão hospitalizadas, existem pessoas que estão entubadas nos hospitais, existem pessoas que estão no oxigênio ou no hospital ou em casa, existem pessoas que estão passando mal, existem pessoas que estão debilitadas, com muita fraqueza, existem pessoas que estão doentes, extremamente doentes. Existem pessoas que precisam de uma intervenção de Deus nos seus pulmões, outras precisam de uma intervenção de Deus no paladar, outras precisam de uma intervenção de Deus acerca dos nervos, da força, da estrutura física. Existem pessoas que estão sendo afetadas na visão, outras pessoas estão sendo afetadas, ó Deus, em outros órgãos do corpo. Existem pessoas que estão sendo afetadas no mundo econômico por causa das suas empresas, trabalhos que estão fechados. Existem pessoas que estão sendo afetadas no relacionamento familiar, porque, ó Deus, o fato de estar em casa sem poder trabalhar, sem poder adquirir e ganhar o seu pão de casa cada dia, isto tem gerado crise, isto tem prejudicado as finanças, isto tem acumulado dívidas, e eu quero pedir em nome do Senhor, este é um Senaqueribe que está nos ameaçando, e está falando inclusive contra Deus, mas em nome de Jesus, eu quero lhe rogar humildemente, peleja por nós, pleiteia a nossa causa, peleja por este teu servo, peleja por esta causa, por esta mulher de Deus, por este homem de Deus, por este jovem, por esta adolescente, por esta criança. Esteja defendendo o teu povo, esteja fazendo a defesa da igreja, esteja sendo o escudo dos teus ungidos nesta hora. Oh meu Deus, quantas ameaças que estão nos sobrevindo neste tempo, quantas situações tenebrosas e assustadoras que estão, Senhor, chegando através de uma mensagem no WhatsApp, que estão chegando através, Senhor, de um telefonema, que estão chegando, Senhor, através de um e-mail, oh meu Deus, de uma carta que chegou no correio da nossa casa, mas em nome de Jesus, estenda a tua mão agora, enquanto nós colocamos esta carta diante do teu altar, o altar da oração. Nós precisamos de uma intervenção, que o Senhor haja hoje. É hoje que nós precisamos que esse gigante caia por terra. É hoje que nós precisamos que o Senhor neutraliza e venha ferir todo o inimigo que está lutando e ameaçando a gente. Defenda a tua igreja, defenda essa família, defenda este ministério, defenda esta empresa, defenda esta saúde, defenda, Deus, este corpo, defenda, Senhor Deus, esta imunidade, defenda, Senhor Deus, esses órgãos que estão comprometidos. Faça a defesa agora, pelo poder da tua palavra. Libera agora a cura, libera agora o poder do Senhor, que o céu se mova para estar pelejando ao nosso favor. É assim que eu oro, abençoando o teu povo, abençoando a igreja, em nome e por amor
de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. A gente volta amanhã com a outra reflexão em mais uma oração da Bíblia que glorifica ao nome do Senhor. Deus te guarde e abençoe a sua casa no nome de Jesus. Amém.